Hello everyone and welcome back to my channel. Before we get started, I would like to encourage you to like, to share, and to comment my videos and to subscribe to my channel. So today, my special guest is Otto Mendonça from Brazil. So welcome, Otto. Many thanks, Olga. Many thanks. It's a pleasure to be here. Thank you for the invitation. Yeah, the pleasure is mine. So could you please introduce yourself briefly? Sure, it's a pleasure. Let me introduce myself to your audience. So my name is Otto Mendonça. So right now here on Zoom, it's written Interpreter Otto because I was unable to change that myself. Seems that it's an update thing. So my name is Otto Mendonça. I'm a conference interpreter and project manager for interpreting services. I've been in the field of applied linguistics, right? Working as a tour guide, as a language teacher, as a written translator, conference interpreter, and a speaking examiner and project manager. So it's been 6 different professions in this field for quite a long time, I think 2 decades or so. I'm also a pioneer of the polyglot movement in Brazil, which we started out in 2009, right, Olga? So that's a bit of the highlights. And I published a couple of books, and one of them focused on international exams, right? Exams for languages worldwide. And here I am to help your audience find their way. Yeah, nice. Thank you for your intro. Pois no livro sobre os exames, né, que você publicou, menciona Right. também o CELPE-BRAS, por exemplo, um exame de português brasileiro. Você pode fazer. Menciona inclusive o teste do Instituto Camões, que também é o de Portugal. Menciona os dois. O DIPLE, né? DIPLE. Isso, exatamente. Ah, muito bem. E como é que você teve essa ideia de publicar um livro sobre os exames de línguas? E depois, quais exames de quais línguas, ou de quantas línguas é que inclui esse livro? Muito legal você trazer isso, porque assim, primeiro que como intérprete de conferências, pelo menos no Brasil, onde eu comecei a minha carreira, enfim, não era uma profissão, não é, até os dias de hoje, uma profissão regulamentada, de modo que para ter maior segurança, pelo menos na época que eu comecei, né, 2008, hoje em dia o contexto já é diferente. Mas eu senti a necessidade de, não sendo regulamentado, eu conseguir provar para mim mesmo e para os clientes que eu tinha aquele nível, um nível avançado nos idiomas de trabalho, né? Então essa foi a minha, digamos assim, a minha estratégia para poder construir um currículo sólido. Junto a isso, eu encaro as provas de idiomas como uma grande ferramenta didática para você conseguir ter um aprendizado bem-sucedido, mesmo estudando sozinho, né? Porque os idiomas, eles dão muito claramente para você, esses exames, eles dão para você o nível que você tem que chegar, o prazo que você tem, porque é justamente a época da prova, os conteúdos que você tem que dominar, que é justamente o conteúdo da prova. Então, ela dá para você um programa de estudos, praticamente, para você poder seguir, e se você for bem-sucedido na prova, você vai ter a possibilidade de chancelar, de confirmar, através do diploma, o nível que você alcançou naquele idioma. Então, a ideia com os exames sempre foi essa. E eu comecei a fazer, eu fiz acho que uns 2 ou 3 exames de inglês, uns 3 de francês, fiz um de italiano, um de espanhol. Eu só sei que no final das contas eu tinha 8 diplomas, hoje já aumentou esse número, mas na época do livro eram 8 diplomas em 5 idiomas diferentes. O que eu percebi com o livro? Qual que é o diferencial do livro, Olga? Eu percebi o seguinte, que independente do idioma, que eu fiz em inglês, espanhol, francês, italiano e alemão, independente do idioma, a feitura ou a confecção dos itens de prova seguem a mesma teoria.
A Sim. teoria da linguística aplicada, que informa a construção dos itens de avaliação, é a mesma, independente do idioma. O que isso Sim. significa? Significa que o candidato, né, porque o livro é um manual para o candidato. Daqui a pouquinho eu vou pegar aqui na minha estante um livro para mostrar para o pessoal. Por exemplo, vou dar para você uma ideia. Tem um exercício muito comum na parte de interpretação de texto, que Sim. a cada 8 palavras, geralmente eles tiram uma e pedem para o aluno completar aquele espaço em branco, né? Às Ah, vezes, sim. Uhum. às vezes é um item muito fácil, vamos supor que a prova seja de inglês, às vezes é um verbo to be que está faltando ali, um Sim. is, are, was, were. Então, você não precisa, o próprio aluno consegue, pelo contexto, colocar a alternativa correta. Às vezes, dependendo da complexidade da palavra que foi retirada, as provas dão para você uma múltipla escolha, né, para você poder escolher a partir das opções que eles fornecem. De qualquer modo, é uma estratégia que o aluno tem que ter para poder lidar com aquele tipo de questão, tipo de prova. Então, eu ensino Claro. no livro as estratégias, entender o que está por trás daquela pergunta, entender como ela é construída, e aí, independente do idioma, o aluno vai poder ter segurança para responder corretamente. Essa é a ideia. Claro, sim. Eu também tenho muita experiência com exames de idiomas. Eu tenho quase todos os idiomas tenho diplomas, né? Olha que Certificados, legal, certificações. fala pra gente quais são os idiomas. Sim, sim, pois o único idioma em que não tenho certificação é o dinamarquês, mas Uau, eu já encontrei uma escola que oferece uma certificação desta língua e quero, pois, talvez em novembro fazer este exame no nível B2. E, pois, por exemplo, tenho diplomas em diferentes níveis, como, por exemplo, em B2 tenho no, sim, no tcheco, holandês, norueguês, e no C1 eu tenho espanhol, francês, inglês, e sueco. Italiano também tenho B2, no italiano. E uau, uau, pois uau. no alemão tenho o C2, pois o DSH3. Aham, E o correto. C2, né, equivalente, né? Aham, É, aham. sim, e pois para mim também é muito, muito importante ter diplomas, porque na Europa a gente não, as pessoas não te acreditam se a Ah, pessoa verdade. diz que É fala verdade. tantos e tantos idiomas, e por isso quero ter obtido como diplomas, né, em cada idioma. Agora estou aprendendo japonês e a minha meta, né, o meu objetivo é de obter o GLPT, o N2, pois é um exame, sim, bastante difícil, Ah, imagina. mas sim, é um caminho muito, muito largo, né? É um largo É. caminho. Qual a sua língua materna, Olga? Eu tenho duas, é o búlgaro e o russo. Uau, que legal. Assim, e o português, claro, também tenho o B2, mas não é nem CELP-Brás, nem DIPLA, porque infelizmente todos os exames, sim, esses exames não são acessíveis para pessoas com deficiência visual. E por isso Ah, fiz o Unicert, ah, na Universidade de Ratisbona, o hum, B2, pois infelizmente eu queria fazer o DIPLA, também o CELPE-Brás, mas ninguém, sim, ninguém queria me ajudar com a acessibilidade no Instituto Camões, pois do DIPLA.
Uhum. não me responderam e pois o Ah, CELPE-BRAS somente era possível de escrever o exame à mão no papel e pois eu disse, não senhor, pois o equipe do CELPE-BRAS assim, obviamente tá vivendo sim, século 19 ou 20, pois por isso não. Porque todos já usam computadores, né? é, E eles, sim, eles, pois, queriam que os candidatos, sim, fizessem um exame à mão, pois, com a máquina Braille, que é um pouco absurdo, né? é, Agora, é. sim, hoje em dia. Hoje em dia é. E por isso decidi fazer este Unicert na Universidade de Ratisbona e sim, eu fiz. Não era difícil. E Aham. já tenho o B2 também, né, em português. Ah, Hum. seu português soa muito agradável. Você passou algum tempo no Brasil? Não, eu nunca fui nem para o Brasil, nem para Portugal. Embora possa mudar de sotaque. Pois se você fosse português de Portugal, Ahn, pois, eu falaria com sotaque de Portugal. Ah, você é muito talentosa, eu entendi. Sabe que você é musicista, né, Olga? Sim, sim, sou. Você é musicista. Qual é a relação que você estabelece? É muito interessante esse assunto porque, por exemplo, aqui no Brasil a gente começou o movimento de uma maneira um pouco orgânica, no sentido de que não tinha nenhum planejamento inicial, né? A coisa foi caminhando. Hum, E lá no início, nós somos da mesma geração, né? Eu, o Juliano Timbó, do hum, Poliglotar, o Jurubola do Clube Poliglota Brasil e mais um monte de gente que nos ajuda e que também tem seu protagonismo no movimento. tá bom. eh, a gente percebeu que, embora todos gostássemos de idiomas, a gente precisava trabalhar com algo mais prático, mais específico. Hum, Então, no meu caso, eu trabalhei com todas essas profissões que eu falei no início, e aí eu foquei mais, que é o meu prato principal, minha profissão há 15 anos, que é a interpretação de conferências. Eu trabalho com sim. tradução simultânea. Hum, E o Juliano, por exemplo, mais tradução escrita e mais ultimamente tradução simultânea, tal. hum, Então, a gente percebe, eu percebo muito na minha área, os intérpretes que têm talento musical e sim. também trabalham com a interpretação e tal, não sei o Uhum, quê. No meu caso específico, um dos meus irmãos é contrabaixista. Eu, particularmente, não acho que eu não acho que eu tenho talento musical. Tenho noção de ritmo, ok, hum. mas eu não acho que eu possa ir muito longe. E aí eu queria saber, assim, eu encontro sim uma relação muito grande entre o trabalho do intérprete, porque é performance, né? Na hora, é uma Sim. coisa de performance mesmo. Você estuda, 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 mas na hora você acaba ficando inconsciente para a técnica, né? Você adquire muita técnica, mas na hora, quando ela flui, você não está. Talvez no início da profissão você esteja mais consciente, aplicando as técnicas de maneira consciente. Por exemplo, Hum, é, picotar o discurso. O que eu chamo de sim, picotar? A pessoa está fazendo uma frase muito longa, você pode ir colocando os pontos finais, né? sim, Como intérprete. Você sim, pode fechar uma ideia, abrir outra, você pode organizar o discurso do palestrante. Então, existe sim essa questão da performance, como se fosse um músico de jazz que sim. está improvisando uma gig no palco e tal. Mas eu queria saber a sua visão. Como você é musicista e é uma poliglota de mão Sim, cheia, muito boa sim, poliglota, claro. Pois... qual é essa relação que você vê entre a música e o aprender vários idiomas, o poliglotismo? Sim, pois para mim a música é muito importante para aprender idiomas, porque eh, eu gosto muito de cantar e pois quando canto em várias línguas eu posso melhorar a minha pronúncia e isso ajuda, Hum, né, no domínio de uma língua. Eh, eu pois não tive tanta experiência com a interpretação simultânea, mas somente com a interpretação, como se diz?
consecutiva, né? Como Uhum. resumir, né? Fazer sim, um resumo. Aham. Isso sim, mas como interpretação profissional, pois não tenho experiência, mas sim, claro, e pois não tenho ouvido absoluto Você também, tem e sim, como que se diz? Ouvido absoluto? Ouvido, exatamente, ouvido sim, absoluto. Aham. sim, e isso ajuda também a aprender a pronúncia correta de uma língua. eh, e por isso, sim, mas cantar, eu acho que o cantar o canto é muito importante. Porque quando você canta, você percebe cada vogal, cada consoante. Sim, por isso. Hum. E isso ajuda você na hora de aprender, o ponto de articulação, aquele Sim, fonema, né. também. Dicção, Exato. articulação, pronúncia, sim. Ah, Uhum. maravilha, que Hum. interessante. E como que você ficou sabendo do poliglotar? Como que você chegou lá na Do agência? poliglotar, pues, pues quando participei na para mim, primeira Polyglot Conference em 2020, acho que era. E o Juliano me convidou para poliglotar online. Ah, E, que e, legal. e por isso entrei nos grupos dos poliglotas no Brasil, no WhatsApp e também hum, preparei uma apresentação no Poliglotar. E, sim, já participei de 2 poliglotares, né? Acho que de 2, sim. É. Sí, pues tú estás trabajando con el español, ¿no? Como intérprete. Sí, 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 yo trabajo con... El español es una lengua muy común para mí. De sí. hecho, porque yo vivo acá en la frontera, ¿no? Ah, sí. Sí, yo vivo en la región de las cataratas del Iguazú. O sea, Sí. las cataratas están en la frontera entre Brasil y Argentina, pero acá tenemos también a Paraguay, que está ahí en la frontera, y entre Brasil y Paraguay hay una represa hidroeléctrica muy, Mm, muy grande, muy, muy famosa acá. Es interesante lo que hemos hablado porque yo creo que yo, por ejemplo, si me preguntas respecto a poliglotismo, yo te diría que yo sé 6 lenguas, ahí sí, incluida mi lengua materna, claro, ¿no? sí, El claro. portugués de Brasil, y estudié algunas otras. Para mí es muy importante el hecho de saber latín y por lo menos los sufijos, prefijos del griego en nuestras Mm, lenguas latinas, ¿no? Románicas. Eso es importante para sobre todo respecto al análisis morfológico, ¿no? De una sí. palabra y saber los conceptos que están ahí, pero también como intérprete es muy Mm, importante que yo sepa que yo tenga la capacidad de analizar de pronto una palabra que me llegue, ya sea sí. oralizada, hablada, ¿no? Por el ponente, ya sea escrita. Entonces es muy interesante para mí saber hacer un análisis morfológico inmediato. Mm, Pero lo que pasa es que con el tema este de poliglotismo, Olga, yo estoy muy lejos de muchos otros colegas políglotas que saben muchas cosas, pero Pero respecto sin al... embargo, eres políglota, ¿no? Sí. Sí, claro, claro. Y Claro. además el hecho de que como yo fui test taker, ¿no? Yo hice muchos exámenes y luego yo me convertí en un speaking examiner, o sea, analizando y haciendo evaluaciones del desempeño lingüístico de las personas en general. Esto Ujú, me dio algunas ideas muy claras, ideas tanto reflejadas en mi práctica como en la teoría, ¿no? sí, Ideas muy claras respecto a cómo definir niveles lingüísticos, ¿no? sí. O sea, el A1, el B, los niveles A, ¿no? Los niveles B, intermedios, y los niveles C, avanzados. Entonces, eso yo creo que es una contribución que yo puedo dar para el movimiento políglota. O sea,
comprender un poquito más en términos de concepto, porque por ahí nosotros decimos, no, Olga, como ya hemos planteado, no, yo hablo 20 lenguas, sí, pero ¿en qué nivel? Si, por ejemplo, es solo para escuchar, si es también para hablar, si es para leer. Sí. Hay Hay que, muchos casos así, sí. sí, hay que Que definir un dicen, sí, poquito. yo pues solamente lo hablo pasivamente, pues hablo, no domino pues tal o tal idioma pasivamente, solamente puedo leer y pues entender, pero no lo hablo bien y tralala. Pues eso existe. Sí, y por ahí va, y por ahí va. Entonces, por ejemplo, yo tengo en el Poliglotar de este año, de 2023, en septiembre, Mm, yo voy a impartir una charla sobre el políglota que hemos convertido en patrono del movimiento políglota de Brasil, que se llama Carlos Amaral Freire. Este señor lo que hizo fue aprender varias lenguas desde niño, ¿no? Toda una historia, ¿no? Dedicada a esto, pero se recibió como lingüista y todo. Y con 20 y picos años de edad, mm, decidió él empezar un proyecto, Olga, muy interesante el proyecto. El proyecto era aprender 2 lenguas por año, dos lenguas nuevas, ¿no? Por año, sí. a lo largo de 60 años. O sea, eso da 620 más las que ya sabía el tipo. Y vas a preguntar, Pero hasta qué nivel aprender y este idioma. ahí está un tema muy interesante. Sí, Mira, claro. me aguarda un poquito que ya vuelvo, yo voy a buscar un librito, un Sí, segundo, sí, un ratito. sí, ¿Qué pasa? Es que no encontré el libro, encontré el mío que yo voy a mostrar para la gente acá, que es Provas sí, Internacionales de Idiomas. Pero vamos a volver al tema de Carlos Amaral Freire. sí. Ese es muy interesante y es el tema de lo que vamos a plantear. Pero, por ejemplo, él publicó un libro que se llama Babel de Poemas. ¿Qué Ujú, hizo él en este libro? Él tradujo 60 poemas, 60, 6, ujú. 0, Sí, 60 sí, 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 poemas, sí. 60 poemas de lenguas distintas de 12, una docena de alfabetos distintos al Oh, portugués. Entonces, para él era lingüista, ¿no? O sea, para él lo más claro, importante era comprender la fonética del idioma sí. y luego tener habilidad pasiva. O sea, cuando una persona aprende tantas lenguas, nosotros tenemos que distinguir, por ejemplo, las primeras 30 lenguas, las otras 30, las Sí. otras 30, o No sea, puedo ¿no? imaginarme las otras 30. Y además, estos tipos, por ejemplo, ellos aprenden por familias de lenguas, ¿no? O Sí, sea, sí, claro. la familia eslava y por ahí, y Mm, tienen técnicas, pero el hecho de que haya traducido desde lenguas hasta el portugués, por lo menos un poema, nos da la posibilidad de decir, bueno, quizás un nivel B1 solo para comprensión de lectura en estas lenguas, ¿no? O sea, ujú, esto sería un análisis más preciso, ¿no? De la sí, habilidad de, pero de igual manera es una persona fantástica en el sentido de que nos da el camino para que podamos aprender y además el tema de la disciplina y de la dedicación, todo esto es muy sí. impresionante. Sí, pero él no las habla todas, pues estas lenguas, ¿no? No, Que no, aprendió. y él es muy claro, Olga, en decir, no, mira, más que 10 o 12 lenguajes al mismo tiempo, en distintos niveles, de los Sí. niveles C, niveles B, pero más de 10 lenguas al mismo tiempo es demasiado. Más que Sí. 10, 12 al mismo Sí, tiempo, pues en no nivel. sé, yo hablo 13 y pues los mantengo todos en los idiomas y pues los hablo a un nivel bastante alto, ¿no? B2 más o C1, pues. ¿Cuántas tienes en niveles C? Niveles C seguro. Eh, pues déjame pensar. Alemán, inglés, francés, español, sueco, tal vez noruego también y tal vez holandés, aunque no tenga en noruego y en holandés no tenga certificaciones pues de C, de nivel C, sino de nivel B. Pero en el futuro sí me gustaría obtener
pues certificaciones de nivel C, ¿no? Perfecto. Entonces, más el búlgaro y el ruso, ¿no? Que son tus lenguas Mm, maternas. son materias C. Estos serían como 9 lenguas. O sea, la Sí, idea, sí, diría y yo. la idea de que, por ejemplo, nosotros podemos hablar 9, 10, 12 lenguas de alto nivel y las otras lenguas que aprendemos están en niveles más bajos o entonces solo para lectura. Es una idea que nosotros políglotas sabemos que es posible Sí. y esto daría una idea más precisa al público en general, porque, por ejemplo, si la gente dice, no, él habla 20, 30 lenguas, eso no es muy posible. Mm, Eso no es, y al mismo nivel, esto no pasa así. Por no, ejemplo, yo no. como intérprete, el nivel de lengua que tienes que tener para hacer interpretación simultánea es alto. Sí, Eso es claro. alto, es muy alto. Y nosotros no tenemos, yo por ejemplo, yo trabajo con portugués, español, inglés y francés en distintas combinaciones entre estas lenguas. Mm, Lo que es ya algo nuevo, no es tan común, por lo menos acá en Brasil, en Sudamérica, y yo trabajo con interpretación simultánea y ya hace algún tiempo conozco a gente de todo el mundo que hace. Ya no es tan común. Lo que quiero decir es que tener algunas lenguas en alto nivel, por ejemplo, C2, como 4 o 5 mm, lenguas, mm, y más unas 4 o 5 lenguas en nivel C1, más, qué sé yo, 4 o 5 lenguas en nivel B2 y así por delante. Yo creo que eso es interesante, ¿no? Explicar a la gente para que no se confundan con, por ejemplo, no, él habla 20 lenguas, 30 lenguas, porque esto crea mitos, ¿no? Y por ahí puede afastar a la gente del aprendizaje de lenguas, ¿no? Porque por ahí pueden pensar, no, esto mm, está muy lejos de mí, no voy a llegar nunca y yo voy a quedarme por acá. mm. Oui, oui. Donc, on est venu à la fin de cette vidéo. Et C'est voilà, dommage. ouais, moi, je voudrais te demander que tu donnes un conseil à tous qui voudraient apprendre une langue ou plusieurs langues étrangères. Un Euh, conseil oui, pour ouais. l'apprentissage de Quel plus. serait Non, ça, c'est une très bonne question. Honnêtement, et là, non, là, tu me poses une question très, très profonde, si tu veux. Et pourquoi je dis ça? Parce que je crois que l'apprentissage des langues est intéressant, bien sûr, mais je parle aussi de quelle place parle-je, n'est-ce pas? Je parle d'une place disons, de quelqu'un qui met en place et concrètement travaille avec les langues, concrètement, n'est-ce pas, pour aider dans la communication des gens, des langues et des cultures différentes. Et donc, pour aider, pour faire ces rôles de liaison. Et alors, j'ai fait un stop ici à Olga pour montrer le livre, je montre ici à ton Mhm. public, Babel de Poemas, uma antologia multilingue, Carlos Freire. Alors, ce sont 60 poèmes traduits depuis 60 langues. Et donc, ici, c'est quand même vraiment un travail pratique de polyglottisme. Moi, je n'ai jamais vu ça. Hein. Je sais pas, si jamais tu arrives à voir quelque chose comme ça, Olga, on doit en parler parce que c'est un peu rare, je crois, de voir un livre de traduction de 60 langues différentes. Mhm. Mais Ouais. mais je parlais donc de cette activité des linguistes, n'est-ce pas? En anglais, Ouais. ils utilisent ce mot, n'est-ce pas, linguist, pour désigner quelqu'un qui travaille avec les langues en général. Et donc, je crois que là, il faut que nous sachions de Mhm. quelle place nous parlons. Ouais. Ce que je veux dire, c'est, est-ce que tu te places dans un coin de apprendre que pour toi,
ou tu veux apprendre pour faire quelque chose avec ces langues, pour peut-être aider les... Cela n'est pas nécessaire. Tu peux apprendre les langues parce que tu veux et ça te donne plaisir. Ça marche déjà, aucun problème. Mais pour eux, pour ceux qui veulent aller un peu plus loin peut-être, ils veulent peut-être avoir une mission de vie liée aux langues, je crois que c'est intéressant de penser, alors qu'est-ce que je peux faire avec les langues? Est-ce que je peux être peut-être en liaison entre les gens et les aider avec les langues? Et donc, c'est peut-être pour penser un peu plus profondément si les langues font partie de ta mission de vie. Et voilà donc le message que je voulais laisser pour nos spectateurs. Ouais, c'est un message très intéressant, ouais. Merci beaucoup. Merci à Chapeau. toi. Merci à Ouais. toi, Olga. So Et thank you very much for félicitations. for Thank you. this conversation. Right, it's what were really interesting topics we've talked about. So I hope this will be interesting for my audience and for everyone who's gonna watch my channel. So yeah. Thank you. Thank you very much, Olga. Thank you for our viewers. And I am totally at your disposal. If people would like to make questions or get to know something else, please, Yeah, you of know course. my contact info. Yeah, yeah. Yeah, so have a nice weekend and we'll stay in touch. Thank you. Bye-bye. Bye.